Bom, boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais essa atividade da palestra, seguida dos passes. Primeiro eu vou falar para vocês sobre as atividades da casa. Temos atividades, palestras e passes às segundas, às terças, quintas-feiras, quartas às 13h30, 14 horas, depois às sextas-feiras, aulas, e sábado às 17 horas, domingo às 10 horas da manhã. O nosso departamento social atende a 300 famílias, 300 pessoas, em torno de 60 famílias. E estamos precisando de alguns itens básicos. Seria o que? Leite em pó, feijão, ou óleo, ou café, ou açúcar, e molho de tomate. Não é necessário trazer arroz, porque arroz já tem em grande quantidade. Agora, esses outros itens que eu mencionei estão em falta. Estão precisando que quem puder contribuir, a casa agradece. Bom, agora eu vou fazer uma prece e depois apresentar a nossa oradora da noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deves refletir a vossa imagem. Que assim seja. E agora vamos passar a palavra à nossa colega Virgínia, que vai falar sobre o direito de liberdade, do livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles, item psicografia de Edivaldo, item 49, né? Item 49. Então, boa noite a todos. Como já foi dito, o tema dessa noite é direito de liberdade. Então, tirado do livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, e psicografia do Edivaldo. Então, o tema direito de liberdade. Joana de Ângeles começa esse tema dizendo o seguinte, que todos nós trazemos intrinsecamente o conceito de liberdade. Todos nós sabemos que nós somos livres. E aí, quando nós chegamos ao planeta e começamos a perceber que nós somos livres, normalmente na nossa adolescência, nós começamos a achar que liberdade é ter o direito de fazermos tudo aquilo que nós desejarmos, da forma pela qual nós queiramos, e sem nos incomodarmos com aqueles que estão ao nosso redor e a consequência que as nossas atitudes irão causar àqueles que estão partilhando conosco da reencarnação e em retorno a nós mesmos. Jesus disse que a cada um segundo as suas obras. Então é necessário que nós começamos a entender o que é ser livre. Porque se nós, achando que somos livres, cometemos todas as atitudes de falta de amor, de egoísmo, de prepotência, de orgulho, nós não estamos sendo livres.
Nós estamos nos cercando numa cadeia de atos pouco felizes que irão chegar a cada um de nós numa determinada época, num determinado momento. Então, Joana de Ângeles diz que a nossa liberdade não pode ultrapassar o nosso direito, não pode incomodar ao nosso próximo, não pode ser motivo de tropeço ao nosso próximo e não pode prejudicá-lo. Então, como nós estávamos falando, normalmente, quando somos jovens, nós queremos a liberdade de fazermos tudo aquilo que nós desejamos. Muitas vezes, aquelas festas, as bebidas, as companhias pouco adequadas que os nossos pais, os nossos orientadores sempre nos dizem que aquilo não é bom, que aquilo não vai nos fazer bem, mas nós insistimos. Nessas atitudes, o que nós estamos fazendo? Tropeço ao nosso próximo. Porque o nosso momento de felicidade, que não é verdadeiro, está sendo dor àqueles que compartilham conosco. E nós pensamos, não, mas nós temos que viver a nossa vida, o outro vai viver da forma que ele quiser. Nós temos o direito de vivermos a nossa vida. Só que, se nós causamos dor àqueles que estão ao nosso redor, alguma coisa está errada. Porque Jesus, quando foi questionado qual era o maior mandamento, o que ele perguntou? Que diz a lei? E os saduceus responderam, a lei diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E Jesus disse, e o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós, nesse conceito equivocado de liberdade, fazemos coisas que não são as coisas que nós desejamos a nós mesmos, nós não estamos praticando a liberdade. E por incrível que pareça, liberdade advém da responsabilidade. Liberdade advém do dever cumprido. É tudo aquilo que nós não acreditávamos. Nós achávamos que ser livre era fazer aquilo que desejávamos. E os Espíritos vêm nos dizer que não. Ser livre significa cumprir o seu dever. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Lázaro que ele define que existe o dever que nós temos em relação à nossa sociedade, que é o dever do trabalho, é o dever de nos comportarmos como cidadãos, de participarmos da sociedade, de nos educarmos, de educarmos aqueles que estão ao nosso redor, mas existe o dever moral. O dever moral é uma coisa muito difícil de nós praticarmos, porque ninguém sabe se nós estamos fazendo ou não. Se nós fazemos, ninguém aplaude. E se nós erramos, ninguém nos castiga. Então é alguma coisa de nós para conosco mesmos. Nós sabemos aquilo que é certo, aquilo que é melhor, e vamos fazendo segundo o nosso empenho, no sentido de sermos melhores a cada dia. Só que ninguém vai dizer, ótimo, você está indo muito bem. É só a nossa consciência. Então, na nossa consciência, nós temos exatamente o que é o conceito de liberdade. Na nossa consciência, nós temos o conceito dos nossos deveres morais. E quais são os nossos deveres morais? É o dever da caridade, é o dever do amor, é o dever do perdão, é o dever de sermos sempre aquela pessoa que ajuda, que auxilia, e não aquela pessoa que conturba a situação. Muitas vezes as pessoas chegam até nós com problemas. E nesses problemas, normalmente, tem alguém que não se comporta muito bem. Se nós não cumprirmos o dever da caridade, muitas vezes nós vamos dizer, não, mas você devia revidar,
Você devia fazer de outra forma. Você devia mostrar que realmente a pessoa está errada. Fala para ela se afastar. Isso não é caridoso. Porque se nós estamos com essa dificuldade, não é por um acaso. Nenhum de nós passa por dificuldades porque Deus não nos ama. Nenhum de nós passa por dificuldades porque é o acaso. Por um acaso aquilo aconteceu. Não. Nós chegamos ao planeta e fizemos todo um plano de reencarnação. Nesse plano, nós vimos quais seriam os nossos pais. Sabíamos se iríamos receber filhos ou não. Nossa profissão normalmente. E aquelas dificuldades cruciais, que são aquelas que normalmente nós reclamamos, são aqueles pontos que nós estamos tendo a chance para nos melhorarmos, para crescermos, para progredirmos. Então, todas aquelas dificuldades que chegam até nós são momentos que nós devemos colocar em prática o dever. Aquele dever de caridade, aquele dever de amor, aquele dever de compreensão. E aí, quando nós estávamos estudando esse texto, nós começamos a pensar. Tem o caso do Sócrates. Sócrates foi preso porque, na época, ele ensinava os jovens. E a sociedade da época achou que Sócrates era um revolucionário, porque ele ensinava as virtudes, o homem a ser bom, o homem a ter paciência, a cumprir seu dever moral na sociedade. E todo o governo da época de Atenas entendeu que Sócrates era um revolucionário e o prenderam. E ele era condenado à morte. Ele deveria tomar cicuta. E qual era o prazo? Era o dia que um navio que estava em viagem chegasse a Atenas, no dia seguinte ele seria executado. Uma noite antes, chega o seu discípulo, o Críton, e diz para ele: olha, Sócrates, nós ficamos sabendo que o navio vai chegar essa noite. Então, você só tem essa noite para poder fugir. E, como nós temos dinheiro, nós vamos pagar o carcereiro, ele nem exige muito, uma quantia razoável, nós já conversamos com ele, ele aceita, e você vai ser solto. Como você não pode mais viver em Atenas, porque aqui não te permitem, então você vai viver fora, e logo em seguida nós encaminhamos sua esposa, seus filhos, e você continua vivendo nessa outra terra, nesse outro lugar. E Sócrates diz a ele: eu não vou fazer isso. Ele falou: mas como que você não vai fazer isso? A sociedade vai nos cobrar, porque todo mundo na sociedade sabe que nós temos dinheiro e vão achar que nós não quisemos te auxiliar. Então, seria ótimo que você se deixasse soltar. Aí Sócrates faz a pergunta para o Críton. Críton, pensa bem. Se existe um atleta e ele segue o seu médico em relação à sua ginástica, em relação à sua dieta, você acha que ele deve ouvir a multidão que vai dizer para ele: não, deixa isso para lá, deixa o seu regime de estômago para lá, come tal coisa, ah não, não vai treinar hoje não, porque você está cansado, fica mais um pouquinho aqui. Ou ele vai ouvir o seu médico, o seu orientador? O Críton falou para ele: é claro que ele vai ouvir o seu orientador. Assim sou eu. Eu vou ouvir a orientação que eu trago na minha consciência. O que é que nós pregamos? Não é a virtude? Se eu me deixar ser solto de forma irregular, de forma amoral, eu não estarei sendo livre, porque a minha atitude vai me deixar preso. A minha consciência vai me prender, porque eu sei que eu não estou agindo de acordo com tudo aquilo que eu ensinei, com tudo aquilo que eu falei.
eu sou livre, porque a minha consciência está livre. A minha consciência estando livre, o meu pensamento vai aonde eu quiser. Aí Creighton entendeu que ser livre não significa estar fora de grades, significa ter a consciência tranquila. Como é que nós seremos livres? Quando nós seguirmos o que a multidão fala, a maioria faz, ou quando nós seguirmos aquilo que Jesus nos ensinou? Nós só seremos livres quando nós seguirmos aquilo que Jesus nos ensinou. E não porque Ele está nos dando um privilégio da liberdade, mas porque a lei de Deus é de ação e reação. Quando nós praticarmos o bem, nós vamos receber o bem de volta. Então, Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que a única forma de nós nos fazermos livres é através do trabalho ao nosso próximo. É através do estudo do bem, da vivência do bem e através da divulgação do bem. Então, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas respondem ao nosso direito de liberdade. Quando ainda estamos equivocados no sentido de liberdade, nós arrumamos complicação para nós mesmos. Quando nós já sabemos aquilo que nos traz liberdade, nós vamos usar todo o nosso tempo, todo minuto que nós temos para fazermos a melhor coisa. E daí as pessoas vão dizer assim, mas isso é fácil fora de casa. Em casa a situação é complicada. É complicada. Por que é complicada em casa? Porque em casa nós temos aqueles casos mais difíceis que nós não aprendemos a amar ainda. Que talvez em várias outras reencarnações nos encontramos como companheiros de trabalho, como marido e mulher, como alguém mais próximo e não aprendemos a amar. Então ali nós estamos como mãe, como pai, como filhos, para que o amor mais sublimado possa refazer aquele amor doentio. E uma vez o Chico foi questionado a respeito do ódio. Então ele disse o seguinte, que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque quando nós somos indiferentes a alguma coisa, aquilo não nos toca, aquilo não nos motiva a nada, nem ao bem, nem ao mal. Aquilo passa, simplesmente. Agora, quando nós temos ódio, quando nós temos raiva, quando nós ficamos pensando e muitas vezes brigando em pensamento com a pessoa, é o amor doente. É o amor que necessita ser reajustado. É aquele amor que precisa compreender que o outro não nos deve nada, mas que nós devemos ter a disciplina de compreender, de amar, de fazer melhor. Joana de Ângeles ainda fala uma coisa muito maravilhosa e que na maior parte das vezes nós não atentamos para isso. Então ela diz o seguinte, que na maior parte do desenrolar de toda a sociedade, de toda a história, nós buscamos a liberdade através das guerras. E normalmente, através das guerras, existe muita dor, porque existe sempre um vencido e um vencedor. Então ela diz o seguinte, aquele que vence, que acha que é o poderoso, que triunfou, na verdade, ele é tão prisioneiro quanto aquele que foi feito cativo. Por quê? Porque ele tem que tomar conta do outro, ele tem que vigiar. Então é como se fosse o carcereiro que fica tomando conta de prisioneiros e ele é tão preso quanto aquele que está lá dentro. É uma coisa que nós devemos pensar. Nós
não estamos fazendo guerra em termos de guerrearmos com outros povos, mas nós fazemos guerra mental muitas vezes, na nossa casa, na cidade, no trânsito. E todas as vezes que nós guerrearmos, nós estaremos nos colocando na mesma condição do outro que nós achamos que não é tão bom, que nós achamos que merece ser modificado sem amor. Ninguém se modifica sem amor. Todos nós só melhoramos por quê? Porque alguém nos ama. O nosso mentor amigo, plano espiritual, Jesus. E toda essa vibração amorosa encontra respaldo, encontra resposta no nosso íntimo. Por quê? Se nós somos filhos de Deus, nós temos amor dentro de nós. Nós temos virtudes dentro de nós. E essas virtudes estão ali, tentando crescer, tentando despertar. Através da vibração amorosa, através do amparo, da sustentação, do plano espiritual, de irmãos encarnados, nós vamos fazendo com que todo aquele bem que existe dentro de cada um possa crescer cada vez mais. Haja vista que nós adentramos uma casa espírita, que após sermos entrevistados, após falarmos aquilo que nos perturba no momento, tira o nosso equilíbrio, nós vamos fazendo o nosso tratamento. Durante o tratamento, nós começamos a modificar o nosso pensamento. Nós começamos a pensar, puxa, eu podia muito bem perdoar aquela pessoa. Saindo daqui hoje, nós vamos ligar para ele, nós vamos conversar, nós vamos tentar nos aproximar. Se não der certo, não tem problema. Nós já aprendemos que uma vibração de amor já vai inundar aquela mente de paz. Após esse momento de tratamento, nós começamos a fazer escola e buscamos o trabalho por nossa livre e espontânea vontade. Ninguém nos obriga a trabalhar, a servir, a amar o próximo. Nós vamos buscando. O que nos transformou? A pegação no pé? A cobrança? Aquele que nos mostrava todos os nossos defeitos? Ou foram aqueles momentos de amor, aquelas vibrações de paz, aqueles incentivos que despertaram em cada um de nós que nós temos condição de sermos melhores? E Jesus disse que cada um de nós era a luz, que cada um de nós poderia fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Então, só as atitudes de amor é que fazem com que nós nos despertemos, com que nós cresçamos e a partir daí nós também sejamos esses multiplicadores. Nós não precisamos levar o amor, a paz, pregando, falando que tem que ser espírita, que tem que seguir Jesus, que tem que tomar passe, porque quando nós agimos dessa forma, nós estamos sendo autoritários. Nós estamos dizendo para outra pessoa que ela tem que fazer exatamente aquilo que foi bom para nós. Nós não precisamos fazer isso. Deus é amor. Deus se encontra em todos os cantos da natureza, em todos os lugares do planeta. E Jesus não veio trazer religião nenhuma. Ele só disse que era para que nós amássemos ao nosso próximo da mesma forma que nós amamos a nós mesmos. Então, como é que nós podemos nos comportar na sociedade? Com atitudes boas, com palavras boas, com atos de amizade. Outro dia nós vimos uma atividade diferente dessa que nós costumamos fazer. Normalmente, no final do ano, nós nos confraternizamos, inventamos amigo secreto, e aí tem sempre aquela troca de presente, aquela troca de carinho. Outro dia nós vimos uma coisa diferente. Em vez de fazer amigo secreto, sermos o anjo da guarda de uma pessoa por durante um mês, por exemplo. E a outra pessoa não vai saber
quem é o seu anjo da guarda. Mas nós sabemos quem é o nosso pupilo, o nosso protegido ou protegida. Então, o que nós vamos fazer nessa brincadeira? Nós vamos conversar. Nós vamos tentar compreender se a pessoa tem alguma dificuldade. Nós vamos tentar ajudar de alguma forma, sem que ela perceba que nós somos o anjo da guarda. Olha como Deus se faz presente. A nossa sociedade anda tão difícil, tão carente de amor. Alguém teve uma inspiração dessa. Para quê? Para que as atitudes de amor, de sustentação, se espalhem. Não precisa dizer que foi um católico, um protestante, um espírita, um indiano. Não. São atitudes de amor. E são essas atitudes que vão nos dando liberdade. Quanto mais nós servimos ao nosso próximo, mais nós nos tornamos livres. E daí, se nós começarmos a pensar, é exatamente o contrário daquilo que nós imaginávamos. Porque nós achávamos que ser livres era usar o nosso tempo conosco mesmo. Sem responsabilidade. Ninguém falando aquilo que nós deveríamos fazer. Quando nós buscamos essa liberdade, que é a verdadeira, que vem através dos ensinamentos de Jesus, quanto mais nós trabalhamos, mais aparece trabalho. Quando nós achamos que nós vamos ter uma noite de folga, que nós vamos chegar mais cedo em casa, não. Tem mais um trabalho a ser feito. E nós aceitamos esse trabalho, e nós fazemos com bom gosto, e nós colocamos todo o nosso amor naquilo que nós estamos fazendo. E aí, quando nós vamos dormir, como está no livro dos Espíritos, dizendo que cada um de nós tem condição de ser melhor, que basta simplesmente, ao deitarmos, pensarmos naquilo que nós fizemos. As atitudes foram boas? Se foram boas, nós podemos melhorá-las um pouco mais. Se não foram tão boas, no dia seguinte, nós vamos fazer melhor. Sem complexo de culpa, sem remorso, sem nos colocarmos como criaturas infelizes que não acertamos nada. Isso só nos leva para o buraco, cada vez mais. Por quê? Porque quando nós nos cobramos essa perfeição e que não conseguimos ainda, e que nos achamos infelizes e com aquele remorso que não nos permite andar, nós estamos nos ligando a mentalidades encarnadas e desencarnadas que pensam da mesma forma. O que Jesus disse à mulher adúltera? Vai e não peques mais. É a mesma coisa que ele diz a cada um de nós, todos os momentos. Quando nós identificamos os nossos erros, é para fazer melhor. Não é para ficar preocupado porque errou e ficar naquilo lá o resto da vida, que não vai permitir atos de amor, atos de serviço ao nosso próximo. Então, identificamos o nosso erro. Se der para refazer com a própria pessoa, nós vamos buscar refazer. Se não der para refazer com a própria pessoa, nós vamos amar todos aqueles que aparecerem na nossa frente e vamos buscando sermos melhores. E aí Joana de Ângeles termina o texto dizendo o seguinte: o maior ato de liberdade, a maior atitude de liberdade, nós tivemos com Jesus. Passou sua vida inteira segundo as leis judaicas. A lei judaica dizia o seguinte, que o homem só poderia deixar a sua família após os 30 anos. Ele ajudou seu pai enquanto encarnado no ofício. Seu pai desencarnou, ele continuou no ofício até os 30 anos, sustentando a família, servindo. Após os 30 anos, ele teve uma vida pública, porque a lei no país que ele estava dizia isso, naquele povo dizia isso. E aí, nesses 3 anos, ele exemplificou o amor. Ele exemplificou o perdão. E o ato maior foi, como Joana de Ângeles fala, no Gólgota,
naquele monte. Gólgota significa caveira, que era o monte onde todos os sacrifícios, todos aqueles que morriam na cruz, era ali que eram dirigidos. Naquele momento, Jesus não falou uma palavra de agressão aos revoltados, àqueles que ainda não tinham amor, àqueles que não compreendiam. Muito pelo contrário. Ele rogou a Deus que tivesse piedade de cada um. Ele disse a Deus: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Não te peço que os tire do mundo. Ele não rogou que cada um de nós naquele momento fosse exterminado, mas ele pediu a Deus que os livre do mal. Como que nós vamos nos livrar do mal? Só através das reencarnações. Só através do refazimento da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso direito realmente que vai nos levar à liberdade, que é o direito de servir, é o direito de ser útil, é o direito de estar sempre criando uma coisa melhor. Então, Joana de Ângeles termina essa lição dizendo o seguinte, que o maior exemplo de liberdade é Jesus. E daí nós entendemos que a liberdade só vem dos atos de amor. A liberdade só vem do trabalho ao nosso próximo. E quanto mais o espírito é evoluído, mais ele serve ao seu próximo. Chico Xavier teve sua vida difícil, problemas de saúde física, família muito grande, falta de dinheiro, trabalhava na fazenda Modelo para poder sustentar sua família com o suor do seu trabalho. E de noite, na hora que ele teria para descansar, ele psicografava, para que nós pudéssemos aprender um dia através do seu exercício de amor. Madre Teresa de Calcutá dizia: eu sou um lápis na mão de Deus. O que significa isso? Um lápis. O lápis é aquele que vai deixando marcado porque alguém está movimentando. Então, só o amor movia as suas atitudes. Oxalá nós possamos rapidamente chegarmos nesse ponto e dizermos a Deus: somos um lápis na tua mão. Que o Senhor possa nos usar aonde o Senhor achar melhor. Que nós não tenhamos pensamentos de cobrar do Senhor por quê, mas que nós tenhamos sempre aquela força e ânimo para servirmos, sem cobranças, sem perguntas, só com muito amor. Boa noite a todos. Não é bem boa noite porque teremos questões, não é? Só daqui a pouco. Agora, se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema. No estado atual da humanidade, é possível haver mais liberdade? Claro. Se a liberdade advém do amor, se nós estamos num momento em que Jesus disse... Então, mas o que acontece? Jesus não disse que no momento exato ele mandaria o Consolador? O Consolador veio ensinar coisas novas, relembrar aquilo que ele havia dito. A liberdade advém das nossas atitudes. Nós estamos num momento em que muitas pessoas buscam a espiritualidade. Muitas pessoas buscam, além do alimento do corpo, algo que alimenta a mente. Agora, nós seremos pessimistas e entraremos nessa vibração baixa se nós acharmos que nada dá certo. Vai dar certo e depende de nós. O nosso trabalho é importante. Pelo menos uma vibração de amor, uma vibração de paz, que ajuda aqueles que buscam um reequilíbrio. No nosso entender, otimista. Mas nós temos que educar a nós mesmos primeiro, né?
O cristianismo, segundo os espíritos dizem, foi verdadeiro até 300 anos depois de Jesus. Após isso, nós modificamos para dominarmos e nos tornamos dominados através das nossas atitudes incorretas. Então, o cristianismo, como Hermílio C. Miranda tem um livro chamado Cristianismo, Mensagem Esquecida. Na verdade, faz pouco tempo que nós estamos tentando viver o cristianismo. A mensagem é antiga. Agora, o exercício é pouco ainda. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec diz assim, que só existirá a verdade quando a ciência e a religião andarem juntas. Então, nem só a ciência, nem só a religião. Quando ambas se entenderem e falarem a mesma língua, a coisa vai andar muito mais rápido. Então, nenhum nem outro, né? Segundo Kardec. Quando você faz uma guerra em nome de liberdade, essa é uma liberdade forjada, não é uma liberdade verdadeira. Né? A liberdade, no sentido mais amplo da palavra, é aquela que liberta, é aquela que perdoa e é aquela que ama, irrestritamente. E isso deve brotar do coração de cada um. Isso não depende de ciência, não depende de nada. Lamentavelmente, nós temos que avançar muito ainda. Bom, a ciência pode nos ajudar, mas depende só de nós mesmos. É o que a Joana de Ângela está falando. Nós temos isso dentro de nós. Agora, nós temos ferramentas que nos ajudam. A religião, a própria ciência e a nossa boa vontade. Virginia, tem a lei de causa e efeito, porque o indivíduo, quando ele tem todos os poderes para exercitar, né, cristamente, tudo aquilo que ele aprendeu e não faz, é claro, ele vai burlar a lei de Deus, mas a própria consciência vai fazer com que ele volte contra si mesmo e depois ele vai voltar atrás para retificar aquilo que ele fez de errado. Então nós vemos os mudos, os cegos, os estropiados, nós vemos tantas coisas acontecer, né? Como nós sabemos que Deus é infinitamente bom e misericordioso, então cada um, como você falou, está colhendo de acordo com as suas obras. Então essas pessoas vão ter que novamente reverter, porque Deus não tem pressa, nós temos a eternidade para a nossa renovação, não é? É claro que cada dia é um dia de aprendizado, né? Mas nós temos vendo o mundo. Então, como o senhor Américo está falando, um tom um pouco de pessimista, não, vai demorar um pouquinho, é claro. Mas a renovação tem que se dar. Né? Porque senão não existiriam os mundos regeneradores, os mundos felizes. Nós vamos ficar eternamente aqui. Não, nós vamos mudar também. Além do que eu tenho uma pergunta também, Virginia. Você pode observar que todo cientista, quanto mais esclarecido, quanto mais estudado, ele é cético, ele não acredita na religião, nem mesmo em Deus, ele acredita nos cálculos que ele faz, ali nas provas materiais. Ele não é, se você falar em espiritismo para ele, coisa do outro mundo, ele vai te dar um tom de sarcasmo. Tá. A física quântica. Então, agora, o que nós entendemos também? Como nosso irmão está dizendo, uma parte da ciência já busca o esclarecimento e já percebe que existe uma força, já percebe que o nosso pensamento
muda os elétrons. Fizeram experiências com elétrons, com um observador que nem pensava nada, era um olho mecânico. Está naquele filme Quem Somos Nós. E o caminho dos elétrons se modifica totalmente. Então, o que eles estão dizendo? O nosso pensamento cria. Como aquela experiência que foi feita com a água, que foi congelada. Quando ela era congelada em locais de fontes puras, sob orações, cristais maravilhosos se formavam. Em fontes poluídas, em pensamentos ruins, ela deixa de ter aquela forma. Agora, uma coisa, nós estudamos biologia, nós estamos um pouquinho na parte da ciência. O que nós conseguimos ler num artigo há pouco tempo? Quem forma os cristais no gelo são micro-organismos. Micro-organismos são vidas. Se nós nos afetamos através do nosso pensamento, nós afetamos esses nossos companheiros que estão começando agora a jornada. Então, nós vamos chegar lá. Nós vamos compreender que Deus existe e que nós vivemos nele. É uma questão de tempo, né? Fala tão baixinho. Eu discordo um pouquinho do negócio da ciência. É o seguinte, os grandes homens, cientistas, pessoas de conhecimento, intelectuais, tudo bem, durante um certo tempo da vida, ou uma boa parte da vida, realmente eles podem ser céticos, tudo, mas na hora, aquela horinha terminal do exíguo da existência, eles se voltam para o espírito. Aconteceu com Victor Hugo, com vários outros escritores, homens mesmo letrados, intelectuais, com quase todos eles. É dificilmente, quando chega aquela hora, eles não se lembram da espiritualidade. É muito difícil. E outra coisa, o Einstein inclusive deixou escrito que não havia ciência sem religião, e nem religião sem ciência. Uhum. Você vê, é um exemplo também. Então, isso aí é meio polêmico, realmente. As pessoas, personalidades de conhecimento, quando eles chegam no finalzinho da vida, que não tem aquele interesse dos estudos, da ciência, aquela boa parte a vaidade, né? Eles se lembram da espiritualidade. Os exemplos são enormes, enormes. Foi. Depois ele reafirmou É. o que se passou, que a ciência correu atrás e praticamente provou, deixou meio gerou uma situação de pesquisa maior, foi que num determinado lugar o sujeito fundou uma igreja, e essa igreja era uma igreja de fachada, ele queria ganhar dinheiro. Mas a reunião dos fiéis ali dentro, mas aconteceu que a mentalidade de todos que estavam ali dentro, a fé e a esperança que eles tinham, era uma coisa tão forte, que começou a ocorrer dentro dessa igreja, alguns, vamos chamar de milagre, que é o que não tem explicação, e eles não conseguiam entender o que estava se passando. Aqueles que queriam se aproveitar, eles não conseguiam entender o que estava se passando. E, de repente, coisas começaram a se processar. Pessoas começaram a melhorar. Quem tinha um problema de coluna passou a dor, quem tinha um problema no pé melhorou. Né? Isso era fruto de um pensamento coletivo, de uma fé coletiva que estava acontecendo naquele momento. Só que os organizadores, pelo fato de serem aproveitadores, eles não sabiam explicar. Né? Isso começou a se verificar em outras igrejas aqui em São Paulo. Tá, e no resto do mundo, mas aqui em São Paulo começou a acontecer. Então, a força do pensamento. o André Luiz, no livro Libertação, comenta a respeito disso. Se os nossos irmãos já leram, vão se lembrar. A Margarida estava doente e o esposo foi levá-la a uma igreja. André Luiz estava junto com Eloy, que era um outro médico,
acompanhando o Gúbio, que era o orientador. E chegando lá, ele viu espíritos tão pouco iluminados que ele não acreditava. E daí, quando ele olhou para os nichos, ele viu muita luz. E daí Gúbio disse para ele: essa luz que você está vendo é da fé, da esperança de todos os irmãos que vêm aqui com a consciência, com muito amor, com muita esperança, com muita fé. Os ministros estão apagadinhos, apagadinhos. Mas aquele que ama está vibrando, plasmando, e aquilo lá é usado pela espiritualidade superior com aqueles que têm merecimento e vão conseguir a graça no momento. Então, André Luiz explica mais ou menos esse fato. Eu só queria terminar aqui o pensamento, tudo que foi falado, da sua explanação. Eu acho o seguinte: nós somos livres no agir e no pensar, mas não somos livres no comportamento, nas atitudes, porque se eu fizer o bem, estiver dentro dos padrões respeitados pela sociedade, aceito pela sociedade, eu estou bem. Eu estou dentro da minha origem, dentro da natureza. Se eu fizer o contrário, eu sou escravo dela. Eu não sou livre de nada. Entende? Eu penso assim. Mas foi isso que eu tentei falar. Se eu não conseguir, eu peço desculpa. Mas o que é que Joana de Ângeles nos fala? Que a liberdade verdadeira advém das nossas atitudes corretas. Caso contrário, nós estaremos fazendo uma cerca invisível, como o nosso irmão falou, através das dificuldades que nós mesmos trazemos para nós. Como Sócrates falou, não é a barreira que vai me fazer preso, é a minha consciência. Então, nós só seremos livres quando nós pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos de Jesus. Tá bom? Acabei a sabatina? Acabou? Pode ficar com isso. Bom, agora vamos encerrar e vamos fazer as nossas vibrações. Né? Que liga aqui. Vamos elevar os nossos pensamentos e o nosso coração a Deus, pedindo por todos aqueles irmãos nossos mais necessitados, a começar pelas pessoas que moram nas ruas, jovens, crianças, velhos, adolescentes, pelas crianças que estão nos orfanatos, que não têm um lar, que não têm uma família, pelas pessoas já idosas que estão nos asilos, praticamente abandonadas pela família, que colocam lá e deixam até morrer. Que Deus tenha piedade deles, traga muito amor ao coração deles. Por todos aqueles que se encontram nos hospitais, no leito de dor, passando por provações difíceis e dolorosas. Por todos aqueles que cometeram crimes, ofensas à lei e que estão nas penitenciárias de todo o país. Que o arrependimento penetre o coração dessas pessoas, para que eles sejam perdoados e que um dia voltem a conviver em liberdade conosco. Por todos aqueles que, devido a interesses materiais e financeiros, ainda promovem guerras de irmão contra irmão, que ainda não há paz no mundo. 2000 anos se passaram e ainda não há paz no mundo. Que Deus tenha piedade deles. Que essas pessoas que procuram, que fabricam, que promovem essas guerras,
que um dia o coração dele seja tocado, para que não haja mais este modelo, este modos de ganhar dinheiro através da morte do seu semelhante. Por nossas famílias, por nossos lares, por todos os nossos entes queridos que se encontram doentes ou enfermos em casa, e finalmente por nós mesmos. Que Deus tenha piedade de nós e nos dê saúde, vida e muito amor e boa vontade para ajudar o nosso próximo. Que assim seja. Pedimos a todos que aguardem agora, vamos passar para a segunda parte, que é a parte dos nossos passos.